Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte e eu peço a atenção de vocês para essa aula de hoje. Peço que vocês se concentrem bastante, prestem bastante atenção ao que eu vou falar, porque é uma aula um tanto quanto difícil de compreender, né? Porque ela associa um assunto de história com um assunto de arte, que eles são indissociáveis, né? Não tem como falar de um sem falar de outro. E ela também bate num assunto que está muito em questão, muito em voga ultimamente, que é essa questão das rivalidades políticas, essa polaridade política no Brasil, entre esquerdistas, direitistas, né, comunistas, capitalistas, esse tipo de coisa, tá bom? Então essa arte hoje ela vai tratar um pouquinho desse assunto, nosso assunto de hoje vai ser relacionado um pouco quanto a isso. Eu vou tentar falar para vocês do melhor modo possível essa parte histórica, mas eu peço que vocês, por favor, prestem bastante atenção quando vocês estudarem de fato esse assunto história para compreender direitinho, tá bom? Então são dois movimentos artísticos que nós vamos ver hoje, o suprematismo e o construtivismo, tá bom? As palavras, os nomes desse movimento falam muito sobre eles, tá certo? Vamos lá então estudar esses movimentos, vocês vão perceber que eu tive um trabalho de tentar dar ao slide uma característica bem parecida com a desses movimentos, tá bom? Para que vocês possam ir se habituando visualmente, né? E depois a gente vai falando também um pouquinho sobre cada um desses movimentos artísticos que aconteceram aí. Então, sejam bem-vindos a mais essa aula de arte. Vocês já sabem que eu sou o professor Edivaldo, né? E nós temos aqui um assunto bem interessante hoje para tratar, que é o suprematismo e construtivismo. Vamos lá! Galera, o contexto histórico que envolve esse assunto de hoje é a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Logo depois, nós vamos ter a chamada Revolução Bolchevique em 1917, lá na Rússia, tá? Primeira Guerra Mundial em 1914, Revolução Bolchevique na Rússia em 1917. Vamos falar sobre esses dois personagens, que são Lenin e Stalin. Eles foram, assim, líderes da Revolução Bolchevique lá na Rússia, tá, gente? A Revolução Bolchevique foi a Revolução dos Trabalhadores, viu, gente? Quando aconteceu um evento aí que vai desencadear toda uma série de revoluções, de mudanças na Rússia. Daqui a pouquinho já vou falar, tá? E vai envolver também a criação da União da República Socialista Soviética, o RSS, tá? Conhecida como União Soviética. Então, gente, olha só. Em 1905, aconteceu na Rússia um episódio chamado de Domingo Sangrento, tá, gente? A Rússia ela era comandada por um czar, tá, gente? O czar era como se fosse um rei, tá? Um imperador, vamos dizer assim. Então, as pessoas marcharam, né, até o palácio do rei para pedir melhores condições de vida e tudo mais. A situação estava difícil na Rússia, né? E elas foram recebidas, esses manifestantes foram recebidos com bala, gente, e levaram, né? Isso levou muitas pessoas à morte, algumas foram mortas pisoteadas. Houve muita confusão, gente. Dizem que a neve ficou vermelha de tanto sangue, né? E prestem atenção a essa questão do vermelho, tá bom? A partir daí vão surgir partidos políticos na Rússia que vão depor, vão tirar o poder desse czar, desse rei, tá? E elas vão aderir a essa ideia de uma ideologia política comunista, tá bom? Que é como se assim, se tudo fosse do povo, tá bom? Como se o povo mandasse. E eles vão adotar a cor vermelha para esses partidos em homenagem a essas pessoas que morreram aí nessa revolução. É por isso que até hoje os partidos de esquerda, né, os partidos que são ligados ao comunismo, adotam a cor vermelha. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o PT, né, que ele tem essa associação com o vermelho. O que é de comum nos dois movimentos aí, viu, gente, gerados a partir desses eventos históricos? O construtivismo e o suprematismo são ambos movimentos de vanguarda artística, surgidos na Rússia como expressões do modernismo. O que é vanguarda artística? O que é modernismo? Eram artistas que se uniam em torno de um ideal em comum, né? E formavam um movimento artístico ou uma vanguarda artística que lutava, né, protestava, perdão, gente, eu esqueci de desligar aqui a internet, né? Esses eventos, então, esses movimentos, eles se opunham, né, à arte, aquela arte tradicional, aquela arte ensinada nas escolas de arte que era chamada de arte acadêmica, né? Onde havia muitas regras, nós já falamos muito sobre isso, tá? Então eles são contemporâneos da era da Revolução da Rússia, ou seja, vão acontecer no mesmo tempo dessas revoluções, sendo ambos ligados aos ideais políticos e socioculturais.
predominante no período e tiveram em comum alguns artistas, né, que participaram tanto do construtivismo quanto do suprematismo. Inspirados na fase de mudanças e revoluções, estes movimentos vão se inserir na sociedade trazendo um ar populista, gente, para a arte moderna, né? Ou seja, uma apelação para que essa arte seja popular, né? Ela não seja mais elitizada, não seja uma arte só de quem pode ir ao museu, e seja uma arte sim do povo, né? Baseados em ideais marxistas, você já sabe, né? O pensamento de Karl Marx criou toda aquela ideia lá sobre o socialismo e o comunismo, que vão ser, assim, ideias políticas, né? Vertentes políticas que vão se opor ao capitalismo, que era aquela ideia do proletariado, do dono do meio de produção e tudo mais. Aqui eles vão dizer que tudo vai ser do povo, e vamos ver que essas ideias não vão dar muito certo, né? A história vai contar isso. Aqui, gente, vamos falar sobre o suprematismo, e o personagem principal da nossa história vai ser esse carinha aí, o Kazimir Malevich. O suprematismo foi um movimento artístico centrado em formas geométricas básicas, como vocês podem ver aí na obra de Kazimir Malevich, chamada Black Cross, né, que é Cruz Negra, uma obra de 1920, que mostra uma forma geométrica básica, tá bom? Particularmente o quadrado e o círculo, e tido como a primeira escola sistemática de pintura abstrata do movimento moderno. O que é a pintura abstrata? É aquela que não quer representar nada da natureza, nada criado pelo homem, nada que a gente possa identificar, e sim simplesmente usar formas e cores. Foi iniciado por volta de 1913 pelo pintor Kazimir Malevich. Em 1918, em Moscou, Malevich expôs olha só, gente, o quadrado preto sobre um fundo branco. Esta obra levou a abstração geométrica à simplificação extrema, né? Ou seja, não dava mais para simplificar além disso daí. Desligando a pintura de qualquer referência à realidade, gente, ou qualquer realidade específica. Malevich queria representar o nada quando ele pintou o quadrado preto sobre um fundo branco. É assim, gente, um simples quadrado preto sobre um fundo branco. Vejam essa frase dele. Eu senti apenas noite dentro de mim. Eu fui então que concebi a nova arte que chamei de suprematismo. Mas por que ele fez algo tão simples, hein, gente? Vocês devem estar se perguntando, professor, mas qualquer um consegue pintar um quadrado preto sobre um fundo branco, né? Mas quem fez isso foi o Malevich, viu, gente? É sempre essa ideia que eu falo para vocês. A ideia, se a ideia parte de um artista e ele faz, ele tem todo o crédito sobre aquilo ali. O nome do movimento. Segundo o próprio pintor Malevich, o suprematismo é a supremacia, gente, ou seja, a superioridade do sentimento ou da percepção puros na arte criativa. Era a arte acima de tudo, ela era suprema, ela não precisava se justificar, não precisava inventar nada, não se precisava de temas ou grandes reflexões, as formas e as cores eram suficientes, elas eram supremas, como as obras, por exemplo, elas não vão ter nem nome como essa aí no lado, é untitled, né, sem título, obra de cerca de 1915. Então, o Malevich vai pintar essas formas aí, utilizando simplesmente cores e formas geométricas básicas, como se elas estivessem flutuando sobre um fundo branco na tela, né? Em 1915, Malevich escreveu o manifesto chamado Do Cubismo e do Futurismo ao Suprematismo, dando início oficialmente ao movimento suprematista. Gente, um manifesto, eu já falei para vocês, é quando o artista está fundando um movimento e ele vai escrever os princípios daquele movimento e mandar para uma revista, para um jornal, né, para as pessoas lerem, enfim, saber que está sendo iniciado um novo movimento artístico. Aí ele escreveu esse movimento chamado Do Cubismo e do Futurismo ao Suprematismo. Vamos ver que o cubismo influenciou isso aí, viu, gente? Lembra do cubismo no passado, de Pablo Picasso? Pois é. Quando Malevich concebeu o suprematismo, ele estava determinado a negar todas as referências à presença física de objetos. Então você vai olhar para as obras dele e vai ver simplesmente formas, cores e ponto, e acabou-se. Não tem mais nada, e não quer provar nada com isso, né? Aqui, gente, o suprematismo é aplicado à questão de coisas úteis, né? São louças esculturais aí feitas pelo Lazar Kiedekel. Essa ideia de formas geométricas básicas, de uma coisa bem simples, um design bem minimalista, né? Aqui obras da Lyubov Popova, que ela vai aderir a essa ideia do suprematismo, né? Simplesmente usar formas e cores na arte e não precisar representar nada com isso. Aqui mais uma obra do Kazimir Malevich, é uma sala onde ele expôs, né, algumas das suas obras. Vocês podem ver que são formas geométricas básicas, losangos, triângulos, círculos, né, cruzes, tudo isso pintado de preto sobre um fundo branco.
Mas pinturas aqui que revelam essa ideia do Kazimir Malevich, eu não sei que sensação vocês estão tendo observando esse tipo de obras. Eu acho, sinceramente, muito bonito, apesar da simplicidade. Tem gente que ignora completamente, tem gente que odeia, tem gente que ama, tem gente que não sente nada, é indiferente quanto a isso. Mas a questão, gente, é que esse tipo de obra aí vai acabar gerando uma revolução na arte a partir daí. Agora nós vamos falar sobre o construtivismo, tá? O construtivismo, que é também chamado de construtivismo russo, né? Por conta desse movimento ter surgido na Rússia, tá? As revoluções levaram à criação da União Soviética, como nós já vimos, né? E essa nova ordem abraçou o suprematismo e a voz de seus artistas, né? Porém, a União Soviética precisava de um tipo de arte menos espiritual para alcançar os seus objetivos. Gente, se eles queriam uma arte para o povo, a arte suprematista, nós vamos ver que o povo não vai compreender direito qual era a do Kazimir Malevich, né? Então, ela era uma arte muito espiritual, muito filosófica, né? Então foi desenvolvida uma tendência conhecida como construtivismo, que aí sim ela vai falar mais diretamente com o povo, tá? Construtivismo, gente, realmente dá a ideia de construção, mesmo de como se fosse construir uma obra de arte, como vocês podem ver nessa pintura aí de Gustav Klutzes, de 1921. As sementes do construtivismo foram plantadas na primavera de 1914, quando o artista Vladimir Tatlin, ele era marinheiro na época, ele foi visitar o ateliê do Pablo Picasso em Paris, gente. Chegando lá, o Tatlin estava determinado a transformar os planos pintados que ele tinha visto nas obras de Picasso em materiais reais, em um espaço real. Ele queria dar um ar tridimensional para aquelas coisas que o Pablo Picasso pintava. É possível também, né, que ele tenha visto a obra chamada Violão, de 1914, que é uma composição radical em 3 dimensões, onde o Pablo Picasso usou folhas de metal e arame para formar essa obra aqui, gente, o violão de cartolina, né? Vejam só, gente, como a obra de Pablo Picasso influenciou os artistas do construtivismo. Quando nós olhamos para a obra de Naum Gabo, que é esse rosto de mulher aí ao lado, né, nós podemos ver uma influência aí que ele teve da obra do Pablo Picasso. Entenderam aí, gente, o conceito de construir uma obra de arte? A nova arte é para o povo. Alinhado aos ideais emancipacionistas da Revolução Socialista, as ideias construtivistas pregaram uma autonomia maior do artista, o fim da arte da elite, que era aquela arte que só quem tinha dinheiro podia apreciar, e uma democratização radical da arte. O que é democratizar, gente? É proporcionar uma arte para o povo, que todo mundo tenha acesso e todo mundo compreenda, significando então a morte da arte no estado em que ela se encontrava, para ela nascer de uma outra forma, uma forma democrática, uma forma popular e acima de tudo uma forma funcional, ou seja, a arte ela tinha que servir para alguma coisa e não apenas ser apreciada. O principal defensor dessas ideias líder do movimento foi esse carinha aí, o Alexander Rodchenko, tá, gente? Pronunciem comigo, Alexander Rodchenko, pronunciem aí em casa, tá? O Rodchenko foi um dos que defenderam com mais vontade que a arte deveria ter uma função social, cumprir um papel prático na vida das pessoas, ela devia servir para alguma coisa, tá? Olha, por exemplo, quando os artistas construtivistas vão fazer os cartazes, né, que eles vão trabalhar para o governo, viu, gente? Nós vamos ver mais à frente que eles vão trabalhar para o governo para divulgar os ideais, a ideologia comunista, tá? Então eles vão fazer esses cartazes aí como esse aí, que é da propaganda de livro, né? Que vocês podem ver que tem umas imagens aí de uma imprensa por trás e tudo mais. Eles vão fazer uma arte que o povo compreenda, uma arte simples, uma arte direta. Não é raro, e também não é exagero ouvir que a arte não foi mais a mesma depois do Rodchenko. Ele revolucionou com a forma dele de introduzir essas questões do design, né? E experimentar até que a arte chegasse ao ponto dela ensinar o povo que nem sabia ler, gente. Por incrível que pareça, eles vão simplificar o máximo possível que eles puderem a arte, né? Aí uma frase do Rodchenko: nosso dever é experimentar, e acima uma foto dele, né, que mostra uma escadaria, uma foto muito bonita, que é simples, né, mas que repassa um ideal. Então, gente, eles vão fazer, a gente vai ver mais à frente, muitos cartazes que vão envolver essas formas geométricas, essas letras simples aí, que são letras sem serifas, que a gente vai ver o que é, para repassar mensagens de ideais socialistas e comunistas para o povo e transmitir uma beleza artística também através disso. As características do construtivismo vão ser
Utilização constante de elementos geométricos, você já deve ter percebido. As cores primárias, principalmente vermelho, vocês já sabem por quê. Era a cor dos comunistas, né? A cor que fazia menção ao sangue do povo derramado naquela revolução, naquele protesto em 1905, no Domingo Sangrento. A fotomontagem, que não é como a gente faz hoje, né, nos aplicativos de foto, você pega e tal, adicionar outra foto. Não era assim não, gente, era recortando mesmo, imprimindo a foto, recortando e colando sobre os cartazes, tá, gente? De modo manual mesmo. A tipografia sem serifa, principalmente nos cartazes, a gente já vai ver o que é essa tal de tipografia sem serifa, tá, gente? Essa escrita sem serifa já vou mostrar para vocês. E o apoio ao governo e ao sistema, gente. Para vocês terem uma ideia, gente, era uma coisa tão louca que todo mundo estava acreditando que o comunismo ia dar certo, e até os artistas chegaram a apoiar o governo e trabalhar nas agências estatais, fazendo propagandas para o governo, né? Eu vou logo prevenir vocês, né, contar o final dessa história antecipado. Isso não vai dar certo. Em 1934, esses artistas vão ser expulsos, inclusive da Rússia, e proibidos de praticar o construtivismo, né? Na minha opinião, se o governo está de um lado, a arte sempre tem que estar do outro, sempre tem que estar protestando, né? Mas tudo bem, a gente até entende aí que eles estavam nessa ideia, nesse ideal de mudanças e queriam o melhor e tal. Eles estavam acreditando que tudo poderia dar certo, né? Aqui, gente, os cartazes construtivistas usavam letras simples, sem serifa. Serifa, gente, são essas pontinhas que tem aí nas letras, como vocês podem ver. Por que eles faziam isso? Por que eles escreviam sem serifa? Era porque eles queriam repassar uma mensagem mais simples possível para o povo. As pessoas compreendessem fácil, entenderam? Então eles tiraram a serifa e criaram um tipo de letra diferente, tá? Criaram-se esculturas construídas com material do dia a dia, como barbante, madeira, metal, plástico, incentivando a ideia de ser a arte para os trabalhadores, entenderam? Com materiais que eles conheciam. O artista Vladimir Tatlin desenhou e fez um modelo de uma extraordinária estrutura espiral que ficou conhecida como o Monumento à Terceira Internacional, gente. Ele ia ser construído na Rússia, esse monumento, em homenagem ao terceiro encontro dos países comunistas do mundo, né? A China, Cuba na época, tinha alguns países que aderiram ao comunismo na época, né? E eles se encontravam, e o terceiro encontro ia ser aí na Rússia. Só que esse monumento nunca chegou a ser feito, nunca chegou a ser construído, devido aos seus altos custos, né, custos excessivos para a Rússia na época. É esse monumento aqui, gente, que foi desenhado aí por esse carinha aí, o Vladimir Tatlin. Aqui no próximo slide nós temos uma maquete de como seria, né? Um protótipo. Ia ser uma torre bem grande mesmo, maior que a Torre Eiffel, né? E infelizmente ela se demonstrou muito dispendiosa, né? Não havia nem tecnologia nem grana na época para construir ela em um formato grande assim. Infelizmente ela não saiu, né, do planejamento aí. Olha só essa definição sobre o construtivismo. Não é uma arte para decorar, não é fazer arte, é construir arte. Acho que vocês já devem estar sacando aí, né? Com o construtivismo russo, a defesa da morte da arte realista e a pregação de uma arte útil, vemos aparecer o design funcionalista, ou seja, um design que seja funcional, que tenha uma coisa pragmática, que ele vá servir realmente para algo. Os construtivistas acreditavam que o artista especial, iluminado, aquela coisa, né, de que um artista era um ser supremo, superior, que tinha uma super criatividade, um dom e tal, isso tudo pertencia ao passado, e que um futuro socialista, regado pelo desenvolvimento tecnológico, as ferramentas artísticas e, consequentemente, a técnica deveriam ser radicalmente democratizados, ou seja, uma arte que fosse útil para algo e que atendesse a todos os interesses do povo. Mesmo as pinturas poderiam tomar um aspecto construtivista. Sustentava-se que a tela, junto com as taxas de metal, a madeira e os pigmentos usados na confecção de uma pintura, representavam um objeto construído, né? Que Lisinsky, que é um dos artistas do construtivismo, descreveu como uma construção, e como em uma casa você precisa andar em torno dele. Linhas simples, áreas planas em cor e formas geométricas eram aplicadas de maneira que parecessem construções, não pintadas, posicionadas sobre a superfície da tela. É como se fosse uma pintura, mas uma pintura construída, como vocês podem ver nesses proms. Prom, gente, essa palavra aí significa projeto, tá, gente? Projeto para o novo. Nesse daí é o projeto de uma ponte, por exemplo. Vocês vão ver que a pintura ela vai parecer mais construções arquitetônicas, né?
de que uma pintura em si, é como se ela tivesse sido posicionada sobre a tela dessa forma aí, como vocês podem ver, envolve muita tecnologia, formas geométricas e tudo mais. Aqui mais alguns prompts, né? Mais alguns projetos aí. Entenderam? Sacaram essa ideia aí de uma arte para construir? Eu acho que só de olhar as imagens já dá pra gente ter uma ideia mais ou menos de como seria isso, né? O cartaz sobre a Guerra Civil Russa, feito por Olisitsky, viu, gente? Tinha gente que estava do outro lado da ideia. Não queria aderir a essa ideia do comunismo, tá? Então esses daí eram os brancos e os vermelhos eram os comunistas. O Olisitsky fez um cartaz chamado Golpeie os Brancos com a Cunha Vermelha, que combinava formas suprematistas com uma tipografia influenciada pelo dadaísmo, que nós vimos ano passado, para transmitir a sua mensagem política. Ele descreveu seus desenhos técnicos, ou PROMs, tá, gente, que significa projetos para a afirmação do novo, como uma estação, ou seja, uma ligação, um intercâmbio entre a pintura e a arquitetura. Vamos ver esse cartaz aqui. Olha aí, gente, golpeie os brancos com a cunha vermelha. Ele está querendo dizer que o socialismo vai vencer, né? E que eles vão dominar a Rússia. Vamos ver agora alguns cartazes. Vocês vão perceber, gente, uma tendência nesses cartazes, principalmente do uso do vermelho e a fotomontagem, né, que é a colagem de fotos por cima desses cartazes aí. Olha, vocês podem ter uma ideia aí, tá? Eles tiravam a fotografia, recortavam e montavam aí com essas letras sem serifa, né? E geralmente utilizando um fundo vermelho, alguma coisa que vai fazer referência ao comunismo. E sempre vai ter um ar de revolução, de mudança, de melhora nas condições de vida do povo. O cartaz era um excelente meio para dar uma otimista ao sentimento do povo que vislumbrava na trajetória dos conflitos um futuro de catástrofe. Assim, as mensagens transmitiam a exaltação do patriotismo, o fortalecimento dos pensamentos de igualdade, da vitória e até mesmo desprezo pelas ideias dos inimigos. Eu escrevi ideias aí com acento, tá, gente? Mas não tem mais. A evolução dos cartazes como meio de comunicação e persuasão. O que é persuadir, gente? É você forçar alguém a acreditar em algo, tá? Caminha paralelamente com a evolução dos meios de impressão, né? A imprensa em si, as máquinas de imprimir estavam evoluindo, os quais começaram a possibilitar uma produção de cartazes coloridos de ótima qualidade, como nós podemos ver aqui. Então esses cartazes, gente, vão exaltar uma ideia de engrandecimento da União Soviética, do comunismo, do socialismo, né? Do socialismo russo. E eles vão também representar os líderes, como vocês podem ver aí o Lenin, né? Nesse cartaz. O cartaz aqui, o primeiro aqui, representa o Domingo Sangrento de 1905, quando logo depois foi deposto o rei. Vocês podem ver a coroa caída aqui, né, o número 1905, os trabalhadores vestidos de vermelhos aí. E toda essa ideia, gente, vai ser tão fácil de entender que mesmo quem não sabia ler vai começar a compreender essas ideias aí, tá? Alguns desses cartazes vão ser cartazes de filmes, tá, gente? Outros vão ser capas de livros feitas aí pelo Alexander Rodchenko. Como eu falei para vocês, alguns artistas vão trabalhar para o governo, né? Nós vemos aí dois cartazes do Alexander Rodchenko, um exaltando a Companhia Aérea Nacional, o outro a fábrica de sapatos. Então, gente, tudo que eles puderem, até propaganda de biscoito, né? O Rodchenko fez. Olha aí, gente, sempre um ar de superioridade da União Soviética e tudo mais. As pessoas estavam acreditando que isso poderia dar certo, viu, gente? Poderia ser um momento revolucionário, que o comunismo iria vingar, mas não foi isso que aconteceu. Nós sabemos, né, que a história conta o que aconteceu. Para finalizar, nós vamos falar sobre essa musa revolucionária aqui, que é a Lila Brick, que ela foi amante do Mayakovsky, mas ela se tornou musa tanto para ele quanto para o amigo dele, o Rodchenko. Sua beleza e seu espírito revolucionário levaram o artista a usar sua imagem em fotomontagem para cartazes, alguns panfletos e publicações, criando uma das mais memoráveis imagens da arte soviética. O mais famoso retrato de que Rodchenko fez de Brick está em um cartaz que ele criou em 1924, onde ela aparece com as mãos em forma de concha, né? Nessa mão aí, nessa imagem vocês podem ver, sobre a boca gritando livros! O cartaz se tornou uma das imagens mais imitadas da era e foi adaptado pelo grupo de rock Franz Ferdinand para a capa de seu CD. Aliás, nós vamos fazer um trabalho analisando um dos clipes da banda Franz Ferdinand. Vamos ver o cartaz, aí é a imagem que abre lá o nosso slide, né?
Aí a Brick gritando livros, né? Esses livros eram livros que eram dados para o povo, alguns livros eram sobre alfabetização, para aprender a ler, escrever e tudo mais, e outros divulgavam as ideias dos comunistas, tá bom? Aqui a gente a adaptação que a banda Franz Ferdinand fez aí para a capa do seu álbum, e um cartaz de um show deles, né? Que vocês podem ver que tem uma ideia de trabalhadores comunistas vermelhos aí, né? Socialistas vermelhos nesse cartaz. Aqui a gente uma adaptação, né? De Churros com o seu Madruga. E nós vamos ver que até hoje, né? Esse design dos construtivistas influencia a arte e o design, né, gente? Olha só, temos aí um cartaz do Lollapalooza e no lado uma propaganda de uma loja, né, que tem essa mesma ideia da fotomontagem, semelhante aos cartazes dos construtivistas, tá? Só para reforçar aí, o construtivismo russo foi um movimento que surge durante a Revolução Russa, visão puramente funcional, abolindo o esteticismo, né? Não era uma arte só para apreciar, a utilização de tipografias sem serifa, predominância das cores preto e vermelho, formas horizontais e verticais, estáticas, sempre relacionando ao ritmo de uma máquina, como nós podemos ver naquelas pinturas. Os artistas principais foram Lissitsky, Alexander Rodchenko e Vladimir Tatlin, e por hoje termina a nossa aula.